Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 18ª semana, capítulo 9, Recursos Naturais e Exploração do Espaço Brasileiro, terceiro bimestre. Página 230, Atividades não urbanas no Brasil. Bom, o que é extrativismo? O extrativismo significa, resumidamente, todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria, tá? Praticada mundialmente através dos tempos de todas as sociedades. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da página 230, quando fala do extrativismo brasileiro, né? Aqui está mostrando os danos que causam, no caso aqui, é um extrativismo da madeira. Causa o quê? O desmatamento. E esse desmatamento, ele pode ocorrer o quê? Ele pode ocorrer um aquecimento global, né? Vocês sabem que as plantas fazem fotossíntese, né? E isso mexe com o nosso clima no território brasileiro. Bom, vamos marcar o último parágrafo quando fala do extrativismo brasileiro como atividade de coleta. Nós já falamos que o Brasil é um país subdesenvolvido, tá? Ele vive da exportação dos extrativismo, seja ele de origem animal, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem mineral, tá? Mas, por outro lado, tá? Esse tipo de extração causa o quê? Danos ao meio ambiente, como, né, o desmatamento, né, a queimada, tá? Mas é necessário fazer o extrativismo, porque nós vivemos, tá, das nossas atividades primárias, né, o Brasil, tá? Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro serem as maiores metrópoles, mas nós exportamos, tá, coco, babaçu, carnaúba, né, para o mundo todo, tá? Então, vamos marcar todo o último parágrafo da página 230, que continua na página 231, quando fala, né, da estação do babaçu, do carnaúba, que é uma estação de óleo, tá? Que também transforma em combustível. Olha aqui o que o homem faz. Olha o que o extrativismo vegetal faz. Causa o quê? O desmatamento, tá? Então, esse extrativismo aqui é um extrativismo o quê? Vegetal. Agora, vamos falar de outra atividade, outro tipo de extrativismo, que é a pesca. Então, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala que nas áreas de manguezais, as comunidades que vivem, tá? As margens ganham a vida a partir, né? Então, todo mundo que mora às margens, né, de mangue, né, de praia, ele vive da subsistência do quê? Da pesca, né? Eles pescam e depois revendem o quê? A sua matéria-prima. Que matéria-prima é essa? O peixe. Página 232, o extrativismo mineral. Bom, o extrativismo mineral, tá? Ele, né, é uma extração de quê? De recursos minerais, tá? Que tipo de recursos minerais é esse? É ouro, prata, estanho, manganês, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que fala que, segundo a Constituição de 88, a pesquisa de extração de recursos minerais só poderão ser efetuadas mediante a autorização da União, tá? O que é a União, né? O país, o presidente deixar de interesses nacionais, tá bom? Aqui tá mostrando, na página 272, a extração de minérios, tá? Em todo o território brasileiro. Ó, né? Aqui, ó, região sudeste, quadriláfero ferrífero, região sul, carbonífera, a Chapada da Diamantina, que é os minérios, tá? O manganês, o diamante, né? Olha, ouro, tá?
E aqui na legenda, todos os recursos minerais que o nosso território brasileiro possui. Nosso território brasileiro é rico em, né, extração de minerais. Página 233, vamos marcar o primeiro parágrafo, né, que fala, né, para tentar impedir perda de divisas. Perda de divisas é moeda estrangeira, tá? Então, perda de divisas é um crime financeiro por meio do qual se envia divisas, que é moeda estrangeira, para o exterior de um país sem declará-lo à repartição federal. Ou seja, tá? Pegar aquele dinheiro ilegal e mandar para um país que não quer saber de onde vem aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro excluso, como a gente já falou de paraísos fiscais, né? São perdas de divisas, né? Eles pegam o dinheiro, principalmente a Vale do Rio Doce, né? Eles têm sempre tem caixa 1, caixa 2, esse caixa 3, né? Tem uma perda de divisa, que é o dinheiro dessa extração de minérios, que é um crime financeiro que manda para outro país, que vai para o exterior. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da página 233. Vamos falar das principais jazidas brasileiras, tá? Vamos começar com o quadrilátero ferrífero, que é o Vale do Aço, tá? Ó, é quadrilátero ferrífero porque parece um quadrado. Todas essas cidades fazem parte do quadrilátero ferrífero, tá? É uma região de vale de morro, fica aqui em Minas Gerais, tá? Ok? Então, é uma região onde a gente encontra manganês, bauxita e cassiterita, tá? São minérios de ferro que é mandados para outras partes, né, do mundo. Hoje, a Vale do Rio Doce não é mais nossa, tá? A Vale do Rio Doce foi comprada, tá? Ok? Então, quadrilátero ferrífero. Ela tem exportação principalmente de manganês, bauxita e cassiterita. Página 234, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala que em vários países a legislação para exploração do ambiente é extremamente rigorosa. É rigorosa porque você está o quê? Retirando da natureza. Mas o Brasil, tá, com toda essa exigência, ela muitas vezes é enganada, né? Ela é explorada. Nós precisamos, tá, exportar matéria-prima para que nós tenhamos um PIB, que é Produto Interno Bruto, bom. Mas mesmo assim, tá, para evitar os impactos ambientais, tá, o nosso governo, né, implantou o RIMA, que é o Relatório de Impactos Ambientais, e o EIA, que é o Estudo dos Impactos Ambientais, para ter noção de como será a retirada desse material. Então, o quadrilátero ferrífero é localizado no centro-sul do estado de Minas Gerais, tá? E ela tem uma extensão territorial de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados, tá? Então, olha só, 7.000 quilômetros quadrados. Então, é necessário a gente ter esse relatório de impactos ambientais e o estado de impactos ambientais para que não ocorra danos, né, futuros ao quadrilátero ferrífero. Agora vamos falar do projeto Grande Carajás, que fica na região norte do Brasil. Vamos marcar, né, fica na região sudoeste do Pará, né, que fica na região norte do Brasil, né, que é uma província mineralógica, tá? Então, o projeto Grande Carajás tem como objetivo realizar a exploração integrada de recursos dessas províncias mineralógicas, considerada a mais rica do mundo, contendo minério de ferro de alto teor, como ouro, estanho, bauxita, manganês, níquel, cobre e minérios de outros valores, tá? E para onde vai esses minérios?
Vamos marcar o último parágrafo. Esta descoberta ocorreu no momento histórico em que a procura de minério obrigava países industrializados como os Estados Unidos, Canadá e Japão. O Japão, principalmente, é um dos países que mais compram, né, projetos, minério de ferro do Grande Carajás, porque ele não tem, né, não tem muita riqueza de minério no país. E os Estados Unidos e o Canadá, né, todos os três são os países mais industrializados do mundo e há necessidade. É importante saber que os recursos, né, do projeto Grande Carajá é um recurso, né, não renovável, um dia acaba, tá? Então, enquanto a gente tem esse minério, nós exportamos para esses 3 países. Página 235, quando eu falo que durante 7 anos, de 70 a 77, né, a província, tá, da Grande Carajás, né, foi explorada por um consórcio, tá, que era subsidiada pela Vale do Rio Doce, tá? Depois, né, o projeto, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, tá? Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Depois, a Amazônia, a Vale do Rio Doce, desenvolveu um projeto na Amazônia Oriental. Olha a exploração de minério, ferro, manganês, bauxita, estanho, ouro, cobre, níquel, tá? Depois, esse projeto Grande Carajás, tá? Ele desenvolveu, tá, rodovias, ferrovias, tá? Ele industrializou, tá, a região do sudoeste do Paraná, graças ao projeto, tá, Ferro Carajás, tá? Então, foi inaugurado em 89, tá? E aí, a região, né, que faz parte, ó, São Luís, Maranhão, né, fica do lado, e ela se desenvolveu graças ao quê? Graças ao conteúdo de minérios de ferro de alto teor que a região tem. Página 236, Vale do Rio Trombetas, né? Ele tem uma importante, tá? Ele tem uma importante mineração de bauxita. E é a região, tá, do Vale do Trombetas. É a região que mais tem que bauxita, tá? Bauxita é o alumínio, tá, gente? Tá? E ele, tá, também, tá, a Vale do Rio Doce também pega do Vale do Rio Trombetas, tá? A bauxita e manda para todos o quê? Para todo o território brasileiro e exporta para outros países, fazendo isso uma globalização recente, tá? Então, o Brasil é rico em minério de ferro, tá? Ele exporta para países altamente industrializados e para o próprio região do próprio Brasil, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo do Vale do Rio Trombetas, tá? Que é uma mineradora de alumínio, tá? Bauxita é alumínio. Página 237, o projeto Carajás Trombetas, né, porque são os dois, provocou um efeito, né, numa realidade nacional e regional. Ou seja, né, a gente virou uma economia o quê? Globalizada, ou seja, o Brasil exporta, né, ouro, prata, estanho, níquel, cobre, bauxita, manganês, para outros países e também para o território brasileiro. Então, né, o projeto Carajás se fundiu ao Vale do Rio Trombetas e ficou projeto Carajás Trombetas, né, que provocou um duplo efeito social na realidade nacional da região do Brasil. Agora, tem consequências catastróficas. Que consequências catastróficas são essas ao meio ambiente?
né? É a retirada de minério, é a retirada de cobertura vegetal, é a retirada, né, do índio nativo na região, tá? E causa danos ao meio ambiente. Agora vamos falar do maciço do Urucum, tá? Ele recebeu esse nome pela cor avermelhada de suas terras que se assemelha ao urucum. Urucum é um alimento que mistura, né, na comida. O maciço do Urucum possui grandes reservas de minerais e se destaca a maior reserva do Brasil e uma das maiores do mundo, podendo ser extraído 300 milhões de toneladas de ferro, tá? De ferro, tá? E Itabira, Minas Gerais, é a terceira maior. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo do maciço do Urucum, que fica aqui, tá? Mato Grosso do Sul, tá? É importante a gente saber por que é maciço do Urucum, por causa da sua cor avermelhada, tá? E ele tem uma grande extração de ferro, tá bom? Vamos agora marcar o último parágrafo quando fala da Serra do Navio. Na Serra do Navio, né, o manganês na Serra do Navio foi descoberto, tá, em 1943, tá? 4 anos depois, a indústria, tá? A ICOMI, tá? Que é a indústria de comércios, tá, de minérios, tá? Venceu a concorrência para a exportação e a comercialização desse minério. Em janeiro de 1957, foi o primeiro embarque de minério de manganês de aço para outros países, tá? Então, a Serra do Navio é a serra onde a gente encontra muito o quê? Manganês, tá? Jazidas de manganês, tá? E a extração e a comercialização desse minério ocorreu em janeiro de 1977, tá? Para empresas, tá, estadunidenses, tá? Para embarque, para a extração e comercialização desses minérios. Página 238, vamos marcar todo esse parágrafo, primeiro e segundo parágrafo, que fala que aos poucos, para explorar e escoar a produção, né, cujo destino prioritariamente era o mercado internacional. Novamente eu falo, nós vivemos da exportação, tá? Do nosso extrativismo, seja ele animal, mineral e vegetal, tá? E um dos maiores empreendedores, tá, do nosso manganês é os Estados Unidos, tá? Bom, vamos marcar também que fala do impacto, por impacto, né? A gente tem um impacto ambiental, né? Quando se extrai, né? Aqui fica, né, a localização da Serra do Navio, que fica em Amapá, tá? Toda extração causa o quê? Um problema, o quê? Ambiental, com a perda da biodiversidade, que é a perda da fauna e a perda da flora. Página 289, agora a gente vai falar do extrativismo animal, que é a agropecuária. Então, aqui, ó, tá mostrando o gráfico de barras, né? Em laranja, em amarelo são as lavouras, e em laranja é a pecuária. Observe que hoje nós temos mais lavouras do que o quê? Pecuária, né? Nós temos mais extrativismo vegetal do que o extrativismo animal. Página 240, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que fala que nessa terra onde não encontram climas extremos, né, a chuva na maioria do tempo são regulares, né? Então, o Brasil fica numa faixa, né, intertropical, onde o solo é rico em nutrientes e também é bom para o quê? Para o plantio, para a agricultura. E aqui a gente está vendo, né,
um latifúndio, né? Que é uma monocultura, tá? Que é o cultivo de um só alimento, tá? Para atender à exportação, ou seja, né? Ele pega esse latifúndio, tá? Ele pega essa soja e exporta para onde? Exporta para outros o quê? Países. Então, vamos marcar embaixo da foto o primeiro e último parágrafo, né? Que o problema da plantation é o quê? É para exportação, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com a técnica da nosso quê? Do nosso solo, para o nosso solo não ficar empobrecido, porque nós vivemos do quê? Nós vivemos do extrativismo. Então, toda a nossa matéria-prima, seja ela animal, mineral ou vegetal, advém do quê? Da nossa terra, tá? Então, vamos marcar o primeiro e o segundo, último parágrafo, que termina na página 241, quando fala das fiscalizações e poucos incentivos, ó. A péssima, olha só, péssima condição de entradas, né, para poder colher essa matéria-prima, né? Então, isso aqui, ó, é o desmatamento. Isso é uma prática, né, que prejudica os latifundiários, ok? Tá? Então, o extrativismo, de uma maneira, é bom para o nosso território brasileiro, porque nós o quê? Nós vivemos do extrativismo, mas, ao mesmo tempo, causa danos ao quê? Ao nosso meio ambiente, tá bom? Vamos para o cenário 2, agricultura brasileira, Centro-Sul, coração da agricultura. O Centro-Sul era conhecido como, né, a região da agricultura, a região, né, da roça, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo quando fala, né, que a agricultura atingiu alto grau de modernização, né? E por conta disso, houve várias o quê? Maquinários, né? Então, começou tudo no Centro-Sul, né? Depois, com a construção de Brasília, né? O Centro-Sul, ele ficou com uma importante missão, porque a capital saiu do litoral e foi para o centro do Brasil. E daí, a partir daí, começaram a vir maquinários, né, ocorrendo o êxodo rural, como eu falei, que é a saída do campo para a cidade. O homem foi substituído por quem? Pela máquina, né? Então, batalhão de máquina, fertilizante, né, melhorando a mão de obra, né? Esse batalhão de máquina e fertilizante fez com que o homem perdesse o quê? Fez com que o homem perdesse a sua mão de obra e indo para onde? Saindo do campo para a cidade. Página 242, Espaço Agropecuário Paulista, tá? Então, a São Paulo não só tem indústrias, São Paulo também tem as zonas, tá? Rurais. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que é a região mais desenvolvida e produtiva por conta do equipamento moderno, tá? E pesados, né? O investimento de mão de obra, tá? Aqui, como vocês estão vendo, a mão de obra, mas numa plantação, tá? Dessa aqui, produção de laranja, em vez de ter 100 homens, tem 20, porque o resto a máquina faz, tá? Então, também tem a prática dos boias frias. Quem são os boias frias? Boias frias são indivíduos que executam um trabalho na zona rural sem vínculo empregatício, tá? A expressão boia fria é proveniente do modo como eles se alimentam e passam, né? Como saem do trabalho, saem de casa de madrugada, levam sua marmita,
como não tem lugar para esquentar a marmita, eles comem a comida fria. Então, são trabalhadores temporários, tá? Eles não têm vínculo empregatício. Então, tem a colheita da laranja, a máquina não dá para fazer isso, então eles contratam boias frias, que são trabalhadores que executam trabalho sem vínculo empregatício, tá? Para ele poder colher as laranjas. Vamos marcar na página 242 o primeiro e o segundo parágrafo. Bom, página, aqui também está mostrando boias frias, né? Colhendo algodão. Na página 243, o espaço agropecuário do Centro-Oeste. Até 1950, o Centro-Oeste era conhecido como Curral do Brasil, por conta da sua agropecuária. Mas com a vinda, né, da capital, ela deu uma melhorada, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, essa região, até a década esquecida. Por que até a década de 60? Porque foi em 60 que foi inaugurada Brasília, a capital. Depois que a capital foi para lá, ela começou a se desenvolver e hoje ela vive muito da monocultura da soja, tá? Ela vive da exportação da soja, tá? E aqui tá mostrando o uso, né, em Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, hoje o Centro-Oeste vive da monocultura ou plantation da soja. Página 244, vamos marcar o primeiro parágrafo. Rapidamente, o cerrado foi dominado, né? O cerrado é a vegetação, tá? Da região Centro-Oeste. Ele foi dominado, ele foi retirado para o avanço da monocultura da soja, tá? Então, o que aconteceu com a vegetação? A vegetação, ela foi o quê? Retirada para fazer fronteiras, o quê? Agrícolas. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo e vamos marcar todas as produções que o Centro-Oeste produz. Primeiro soja, depois milho, depois arroz e o café, tá? Isso aqui é importante a gente saber. Página 245. A tradição do espaço agropecuário da região sul, tá? Bom, já a região sul, ela vive da policultura. O que é a policultura? É o cultivo de vários alimentos, tá? Introduzido pelos imigrantes europeus na sua época, o quê? Colonial. Foi os europeus que colonizaram a região sul do Brasil. Então, vamos ver no norte do Pará o que colhe. Ele colhe milho e soja no norte do Pará, além, né, do café, tá? E na região da Serra Gaúcha, a região do cultivo da uva. Olha aqui, ó, tá? O cultivo da uva. Por isso que tem queijos e vinhos. Então, na região, né, sul, ela vive da policultura, ou seja, o cultivo de vários alimentos. Então, vamos marcar todo o parágrafo da página 245. Página 246, região de Coxilhas. Coxilhas é a mesma coisa de pradarias, tá? É aquele com relevo suave, com ondulações, né, no sul do Brasil. É igual o estádio de futebol, tá? Mas no sul eles chamam de coxilhas, tá? Lá ele tem soja e milho, tá? Lá eles plantam a soja e o milho, tá? É importante. Então, a região sul vive da policultura, enquanto a região centro-oeste vive da plantation ou monocultura. Aqui está mostrando, né, a produção agrícola, né? Aqui está a legenda para vocês poderem entender, tá? A atividade agrícola da região sul do Brasil.
Agora vamos para Minas Gerais, que fica na região sudeste, né? E o tradicionalismo cultural. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, atualmente responsável por maior produção de café brasileiro, tá? E depois o feijão, tá? Então, Minas Gerais vive, tá? Também, né, do café e do feijão. Ele também faz policultura, tá bom? Vamos marcar todo o último parágrafo de Minas Gerais. Página 247, já na região Nordeste, por conta dos colonizadores, nós fazemos a plantation, que é o cultivo de um só alimento. No caso, a nossa primeira plantation foi a cana de quê? De açúcar, né? Principalmente no litoral nordestino, que nós chamamos de zona da mata, tá? Aqui tá mostrando, né, um boia fria, um catador, né, da cana de açúcar. Então, a gente tem a plantation, tá? E também nós temos a pecuária na zona da mata, tá? A pecuária leiteira, tá? Voltada para a produção da região. Vamos marcar todo o primeiro e segundo parágrafo da região Nordeste. Página 248, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que já na região do sertão encontramos a agricultura tradicional de roça. Principalmente milho, feijão, mandioca, né, destinada ao consumo próprio, que é a policultura. Bom, a região do sertão, ela é seca. Essa região, tá, tem tecnologias. Que tecnologias é essa? É a irrigação, tá? Eles pegam o rio São Francisco, tem os latifundiários, tá? Porque no sertão não chove. Mais à frente eu vou explicar para vocês, tá? Então, eles fazem a irrigação. Quando o solo está muito molhado, eles desligam, tá? Então, em pleno sertão, onde é a seca, você pode pegar frutas, tá? Dessa magnitude aqui, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, né, do sertão, né, nordestino. Bom, já na região norte, tá? Ela já vive uma região contraditória das outras, tá? Na região norte, ela vive, né, do babaçu, né, da carnaúba, né? Os solos, né, eles não são muito bons para produtividade, então por isso eles extraem o quê? Eles extraem minérios, tá? Eles extraem minérios de ferro. E na região norte acontece muito um tipo de grilagem. Eu vou explicar o que é grilagem. Vamos primeiro marcar todo esse primeiro parágrafo, todo esse último parágrafo aqui. Primeiro parágrafo da região norte, da página 248. E na página 249, a continuidade. Vamos marcar que grilagem é uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de uma determinada área de terra. Ou seja, ele falsifica o documento. Então, aquele cara vê aquela região norte, vê que ninguém está morando lá, ele tem algum conchavo com alguém no cartório, aí ele pega aquele papel branquinho, né? Aí ele envelhece aquele papel, tá? E depois, quando alguém vai reivindicar a posse da terra, ele diz, não, olha só, olha como é que esse documento é velho, olha como é que ele está antigo. Mas ele falsificou a terra. Então, a grilagem é um dos problemas que a gente tem aqui na nossa região norte do Brasil. E aqui está mostrando a agricultura que a gente tem, tá? A gente tem a policultura, mas a gente também tem mais extrativismo, como eu falei para vocês, do que propriamente a agricultura, tá? Vamos para o cenário 3, pecuária brasileira, tá? Então, as principais características. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando diz que o estado de Minas Gerais
a agropecuária obriga o segundo maior rebanho bovino. É em Minas Gerais que se fazem muito queijo, né? Eles comem muito queijo, pão de queijo, porque é a região que tem a maior do que? Maior criação de rebanho. E plantel é um grupo de animais de raça, de boa qualidade, tá? Seja ele bovino, seja ele equino, tá? Então, plantel são grupo de animais de raça. Então, Minas Gerais vive principalmente, né, de plantel, que é o rebanho, né, de boa qualidade, para dar o quê? Leite, né, iogurte, queijo, pão de queijo. Página 250, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala: nesse imenso e aparente inesgotável manancial criou-se uma grande cadeia de produção. Então aqui, ó, tá pegando aqui, ó, tá puxando o leite, né, das vacas, tá? Então eles vivem do rebanho bovino, tá? E aqui é a região dos Pampas, Coxilhas, tá? Que é a criação da pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? O gado é criado solto no pasto. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da página 250, quando fala no aparente inesgotável manancial, né, de carne bovina, tá? Aqui tá mostrando, tá, a extração do leite da teta das vacas, e aqui, né, tá mostrando a campanha, a agricultura, né, a pecuária extensiva, tá bom, meus amores? Bom, agora vamos para casa. Para casa, página 251. Para casa, página 252. Para casa, página 253. Para casa, página 255. Para casa, página 256. Para casa, página 257. Para casa, página 258. Para casa, página 259. Para casa, página 260. Caraca, muito trabalho. Beijo, meus amores.